Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 1 a 8. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E diz: assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo num cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e trouxe a uma terra de Messania, da cidade de mercadores, a pôs. Tornou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a pôs junto às grandes águas com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de poucas alturas, virando-se para ela e os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovos. E houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheio de penas, e eis que essa videira lançou para ela suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as aureolas do seu plantio para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Versículo 9. Diz: assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará, não lhe arrancará ela suas raízes, e não cortará em seu fruto, para que seque. Em todas as folhas de seu renovo se secará, e não com braço grande, nem com muita gente será arrancada pelas suas raízes. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, mais uma vez, estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor Jesus. O único lugar onde ouvimos a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. O lugar em que podemos nos conciliar, Senhor Jesus, reunir com nossos irmãos. Conceda, Senhor Jesus Cristo, que essa noite, Senhor Jesus, venha ser uma noite de mudança, Senhor Jesus Cristo. Que este ano que está por vir seja um ano de mudanças. Conceda-nos, Senhor Jesus, força, coragem, Senhor Jesus, e que venhamos fazer diferente, mas conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, receba a nossa oração essa noite, fala aos nossos corações, que estamos prontos a Te ouvir. Amém. Uns podem sentar-se. Quatrocentos e oito. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu respirar. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
Eu não vou me importar com o que vai acontecer, com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu respirar. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém? 411. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Vejo muitas outras e outra estou a desfrutar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou filho de Deus. Sou um caminhante de fé. E aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Dai-me forças para continuar até o fim. Para estar de pé, eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Eu sou muitas outras e outra estou a desfrutar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou um filho de Deus. Sou um caminhante de fé. Tenho que perder uma luta. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, Deus, eu preciso de ti. Dai-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Deus, eu preciso de ti. Dai-me força para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré, pois sempre vou precisar de ti. Aos teus pés sempre estarei.
veio redimir sua esposa. Antes do princípio, só havia eternidade, e Luís se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele Logos era Cristo, o Cordeiro de Deus, e o Verbo se fez carne e entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou. Deus em Cristo, Deus em nós. E vi outro anjo forte que descia do céu, pisou na terra e sobre o mar, e clamou com grande voz. E 7 trovões emitiram suas vozes. Aquele era Cristo, vindo outra vez. E João, por Deus ungido, profetizou mais uma vez o que estava escondido em Apocalipse 10. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus manifestou por amor os selos revelados, dando um novo nome para nós. Ele se derramou. Deus em Brana, Deus em nós. Deus em Brana, Deus em nós. Amém. Vamos ouvir o hino com a irmã Marcela? Número 1. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo.
colocar de pé? Enquanto recebemos o nosso pastor, vamos cantar: Senhor, eu quero entrar no santuário. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me nos limas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me nos limas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, eu já estou no santuário pra te louvar. Senhor, eu já estou no santuário pra te louvar. Já tenho as mãos limpas e o coração puro, já não sou mais justo, eu já sei amar. Já tenho as mãos limpas e o coração puro, já não sou mais justo, eu já sei amar. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe a todos aqui presente e aí através da internet, né? Deste outro lado, Deus assim abençoa cada um. Hoje aqui a gente está suando, né? Tem dia que a gente está aqui precisando até de cobertor, né? De tanto frio, né? E aquele calor do Nordeste desceu todo aqui para o sul, né? E estamos aqui a 20 quilômetros do centro de Gramado, e o calor, Gramado também está um calor, Bom Jesus, Jaquirana, todo o sul, né? O São Paulo, Minas Gerais, sofrendo chuvas, né? Destruição, mortes, tanta perda, tantas coisas que estão acontecendo. A gente vê que é o sinal do tempo do fim, né? Nós estamos aqui vivendo o último dia, né? Nós não estamos no primeiro dia, né? Quando irmão Brana nasceu já era o segundo dia, né? O último dia. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu estava ainda pensando aquilo que estava pregando em Pelotas sobre a fome. A gente vê tantos irmãos, né, faltando um culto. Não digo que vocês estão acompanhando pela internet aqui mesmo no Eval, mas temos que nem liga a internet. Amós disse que viria tempo de fome, né? De sede, mas não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus, né? Ali diz de ouvir as palavras do Senhor. O irmão Brana diz de ouvir a verdadeira palavra. Quando a pessoa já não tem fome, é porque ele já comeu. Hoje eles comem tanto filme, videogame,
tanta coisa que tem neste mundo vai alimentando o seu espírito, né? Sua alma vai morrendo. Você sabia que vai morrendo, a cada dia vai morrendo a alma? O espírito fica sempre desperto, né? E a alma vai apagando, ela vai morrendo. Quando você deveria alimentar a sua alma com uma verdadeira palavra. A alma não tem sede, ela não tem mais fome. Ela é obrigada a comer o que o espírito come. E, na verdade, meus irmãos, vivemos num tempo, né? Por isso você tem que ter um pastor para te advertir. E você tem que se alimentar da verdadeira palavra, senão você não vai ter força para ter fé de arrebatamento. Você não terá força. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. São Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E digo-vos-ão: ele aqui ou ele ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Grande Deus, soberano Pai celestial, Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te damos graça e pedimos que receba os nossos louvores, a nossa adoração. Fala conosco, Pai. Dê-nos aquilo que a nossa alma necessita nessa noite. Que nós precisamos, eu preciso, essa congregação, a congregação invisível precisa. Apenas aquela palavrinha, Senhor. Aquilo, Senhor, que estamos necessitando. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, que abençoe Teus filhos em toda a parte. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a irmã Marcela, filha do pastor Sebastião Mendes, lá do Benevides, do Pará, né? Várias cidades onde ele pastoreia. E Deus abençoe, ela é bem-vinda no nosso meio, né? E a porta está aberta para ela tirar suas férias, tem todos os anos, né? Pode ser até de 6 em 6 meses, né? Graças a Deus. Pensando hoje sobre o reino de Deus, não tem aparência exterior, né? Pensando um pouco de aparência, vivemos num mundo de aparência, né? Tudo hoje tem que ter aparência. Se não tem aparência, por que aparência? Né? Porque a gente vive num mundo de engano, né? A aparência, na verdade, é para enganar. Você lê sobre um produto e você se encanta, né, com a mensagem.
tudo está na propaganda, né? Aquela mensagem que aquela pessoa está transmitindo, né? Sobre aquela bolacha, sobre aquela roupa, e você compra porque você foi convencido com a mensagem, você foi convencido e também tem uma aparência, né? Aí de repente quando você recebe, não é aquilo que você ouviu, não é aquilo que você viu, aí vem a decepção. Nós na verdade vivemos num tempo, né, de aparência, nós vivemos num tempo de engano, né? Porque esse é o tempo do verdadeiro. Então, se é o tempo do verdadeiro, o engano está operando, né? Porque é tempo do verdadeiro, da verdadeira palavra, né? Do verdadeiro profeta. Então, o falso opera grandemente nesse tempo, que é o tempo do verdadeiro profeta. Jesus, quando ele trouxe a sua primeira doutrina, foi sobre reino de Deus. Falou sobre o novo nascimento. São Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele fala sobre novo nascimento. Porque novo nascimento está relacionado com Efésios 4, 11. Está relacionado com Efésios 4 e 11. Novo nascimento está relacionado com Apocalipse 10, 1 a 7 e do 8 ao 11. O novo nascimento está relacionado. Com esse velho nascimento, você não consegue entrar. Você pode receber bênção de Deus, ser abençoado, adorar a Deus. Você pode ser, como Caim, né? Caim foi um religioso, ele adorou a Deus, ele sabia cantar. O seu pai sabia o que Deus gostava, né? Dos cânticos, mas o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta nós mostrar uma aparência. Jesus chamou aqueles fariseus do seu dia de sepulcros caiados. Por fora era belo, mas por dentro era cheio de ossos, cheio de perversidade, né? Por isso ele os chamou de hipócrita, né? E não há um tempo, né, como hoje, de tanta hipocrisia, de tanta aparência. E o profeta diz: cada pastor, cada ministério quer construir um templo mais belo do que o outro. Aparência, e o povo está pela aparência. É aquela velha igreja, né? Você sabe que Eva viu que a ave era agradável aos olhos, aparência. A igreja caída, a igreja Eva. E nós vemos que a igreja Eva vai atrás da aparência. É aquela igreja que já caiu, aquela igreja, aquele espírito que caiu em Niceia, não conseguiu vencer em Niceia. Agora, a igreja do último dia, a terceira Eva, escute bem, isso é mensagem. Ela não se deixa enganar pela aparência. Veja que mesmo o apóstolo São João, o tipo da esposa, o tipo do verdadeiro crente, o tipo do sangue de Jesus, ele quase se deixou levar pela aparência. Ele ficou admirado em Apocalipse 17, quando ele viu a grandeza da igreja. E o anjo disse: por que te admiras? Ele está admirando uma coisa tão bela, mas caída, rejeitada, vomitada da boca de Deus. Esteve na boca de Deus, mas foi vomitada. A era tão decadente de Laodiceia, que não reconheceu a Cristo, porque Cristo não vem com aparência exterior. Isaías capítulo 53, não tinha parecer nem formosura. Então você vai me dizer que hoje essas coisas de aparência, e a gente gosta de aparência, você vai me dizer que essas coisas de aparência hoje Deus está nisso? Se ele veio num corpo que não tinha aparência, Jesus não era bonito, Jesus não era galã, ele não tinha formosura. Disse Isaías que ele não tinha nada que nos agradasse.
Você pode ver que o tabernáculo que foi feito no deserto, ele era coberto com peles de animais, de texugo. Já o que Salomão fez já era belo. Era uma das, como diz a história, uma das 7 maravilhas do mundo, mas foi destruído. Ele era o tipo de Cristo. Que Cristo, aquele templo que Salomão fez, era o tipo do interior de Cristo. Por isso Deus disse a Moisés: fazei tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Aparência. Um dia um pastor disse para o irmão Derli ali da fronteira, o único irmão que crê na terceira puxada ali na fronteira, em Livramento, quando ele disse que congregava com o pastor Osmar, ele disse: não, você já viu a igrejinha dele? Esse pastor tem uma igrejona. Mas o irmão dele não busca aparência. Ele estava atrás do conteúdo. Ele está atrás da verdade. E a verdade, ela não se camufla em aparência. A verdade, ela se esconde naquilo que não tem aparência. Por isso ele disse que ele esconde essas coisas dos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Hoje, em tudo, você tem que ter aparência. Se você não tiver aparência no seu negócio, não vai para frente. Está entendendo? Aquele botequinho assim que você... Ali nunca foi pintado, as paredes descascadas, ninguém entra. Ele só entra bêbado. Só entra para tomar cachaça. Então tem que ter aparência. É o mundo que nós vivemos. Aí quando nós trazemos para aqui, Jesus disse que o reino dos céus, ele não tem aparência exterior. O reino do céu está dentro de nós. Dentro. Uma coisa que aparece demais, não tem nada dentro. Você abre. É igual uma pinha, né? Bonita aquela pinha. Você quebra, só falha. Não tem nada. Ela só estava bonita. Aí quando ela cai, é só falha. Não tem alimento ali dentro. Então, o Brana não tinha aparência, né? O irmão Brana. Veja que o irmão Brana não se formou em universidade nenhuma dos Estados Unidos. O irmão Brana, ele tinha um primário. Não sabia falar. Ele falava como Moisés, pelo nariz. Parecia meio fanho. Você pode escutar, se você sabe inglês, você vai escutando em inglês, você vai ver. Moody era fanho também. E o repórter disse para ele: mas você com a gramática desse jeito aí, como é que você pensa em pregar o evangelho? Ele disse: com a minha gramática eu tenho levado milhões aos pés de Cristo. Essa gramática que você está vendo aí, né? O inglês mal falado. E assim Deus trabalha dessa forma, para que os sábios entendidos tropecem. E a mensagem desse dia, ela também não tem aparência. O povo que está nessa mensagem não tem aparência. Os pregadores não têm aparência. Não. Porque o reino dos céus não tem aparência exterior. Ministério quinto. Aí você vê aquela grande igreja, aquele grande ministério. Não é o reino de Deus. Se é, então a Bíblia está errada. Olha Paulo, nariz aquilino, feio, não tinha aparência. Olha os mensageiros, eles não tinham aparência. Lutero não era papa, era padre. Era o cargo mais baixo. Ele era um padre. Era um padrinho. Ele não era um cardeal. Ele não era um papa. O Leão 22. Não. Ele era um padre. Ele não tinha aparência. Wesley, fracassado. Um missionário fracassado que veio dos Estados Unidos. Deus tomou aquele fracassado e usou ele.
Então Deus toma aquilo que não é. A Escritura mesmo diz que ele toma aquelas coisas que não são como se fosse. Em 1 Coríntios capítulo 1, ele toma aquelas coisas que não são como se fosse. Então, meu irmão, você está me ouvindo aqui, através da internet, não te deixe enganar por aparência. Olha o que o profeta de Deus nos fala na mensagem, a palavra falada, a semente original, parágrafo 189. Nós vamos ler aqui no finalzinho do parágrafo. Jesus nos havia advertido de tais coisas no fim do tempo. Como eu tenho dito em Mateus 24, 2 espíritos seriam muito parecidos, enganariam o próprio eleito se possível. Olha só, 2 espíritos muito parecidos. Olha, nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos lava-pés, nós cremos no único Deus, nós não cremos na Trindade, nós cremos na unidade de Deus, nós cremos num profeta. Então, esse espírito de Apocalipse 10 não é o mesmo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus batiza nos títulos, tem a ceia com suco de uva, com bolacha, ou pão fermentado, de centeio. Os unicistas da mesma forma. Então não é um espírito parecido com o da unicidade, não é um espírito parecido com o da Trindade. Ele disse que nos últimos dias, esses dois, Mateus 24, esses 2 espíritos seriam muito parecidos. Então, para ser parecido, tem que estar dentro de Apocalipse 10. Crer no mesmo profeta, como Balaão, cria no mesmo Deus, levantou 7 altares, ofereceu 7 carneiros, animais limpos, sabia como se aproximar de Deus. Era muito parecido, ao ponto que ele enganou milhares. Milhares que seguiam Moisés, ele veio com ele. Foi aonde aquele povo não entrou na terra da promessa. Eles tinham que ser testados por um Balaão. Eles saíram do Egito, atravessaram o mar, caminharam pelo deserto, comeram o pão do céu, beberam a água da rocha, mas tinha um Balaão para eles ouvir. E eles, quando ouviram a Balaão, era muito parecido. Só que Balaão tinha uma gramática diferente de Moisés. A Balaão tinha uma aparência... Balaão era filho de Ló. Sua semente veio de Sodoma. Era sobrinho de Abraão. Falava o mesmo idioma de Israel. Moisés já não tinha aparência. Ele já não tinha aparência. Precisava de Arão para falar por ele, que ele era gago. Agora, quando Balaão falou, o povo parou para ouvir. Opa, acho que nós estamos seguindo o homem errado. O homem certo é esse aí. Mas como é que ele sabe tudo isso? 7 altares. Como é que ele sabe da vinda do Messias? Que profecia tremenda, e a profecia era de Deus. E Deus falava com ele, não era o diabo que falava com Balaão, era Deus. Deus disse para ele, tudo que eu botar na tua boca, tu fala. Deus falou com ele. Balaão era um homem de olhos abertos, Números capítulo 22. E o povo, quando ouviu a Balaão, se encantou. Os 2 espíritos parecidos. Como Micaías e Zedequias. Era diferente dos profetas de Baal, porque Zedequias não era profeta de Baal, era profeta do Senhor. Ele era do Senhor. Só que era só parecido, não era original. Era só uma cópia. Agora, quando Jeremias profetiza que Israel vai ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia, aparece um profeta com mais eloquência, com mais aparência, um profeta que estava do lado do rei, que profetizava para o rei, que tinha a mesma Bíblia de Jeremias, cria no mesmo Deus.
Ele disse: povo, não se assuste, não é 70 anos. Deus terminou de me falar que é 2 anos. Jeremias disse amém. Sopa, diminuiu 68 anos. Naquele mesmo ano, Ananias morreu. Porque Ananias era só um parecido, era só uma cópia, não era original. Era uma nota que, quando passou a caneta, acusou que era falsa. Sabe a caneta? Passou, era falso. Morreu no mesmo ano, por falsa profecia. O profeta de Deus disse que nesse último dia a igreja teria gêmeo novamente. Tem que ter. Houve gêmeo no jardim do Éden. Houve gêmeos na casa de Isaac, Esaú e Jacó. Só que Deus ama um e odeia outro. Entre os gêmeos, Deus ama um e odeia outro. Houve gêmeos. E há gêmeo nesse último dia. Judas e Jesus eram gêmeos, da mesma tribo, Judá. Só que Judas era o diabo em carne, Jesus era Deus em carne. Apocalipse 10, 8 a 11, há gêmeo em Apocalipse 10, 8 a 11. Há gêmeo nesse ministério. Só que aquele que não é verdadeiro, ele tem aparência. Porque você sabe que a nota falsa tem que ter aparência. Ela não pode ser uma nota meia lavada. Não, ela tem uma aparência. Estralando, parece que saiu da máquina, do forno naquela hora. Só que tem que fazer o teste. Gêmeos, olha o que o profeta nos fala. Eu acho que nós vamos ficar só com esse parágrafo aqui. Mateus 24, 2 espíritos seriam muito parecidos. Agora você veja só. Isso aqui não é as denominações. Não. As denominações pedem até no batismo nas águas. Não é nem a unicidade, porque os unicistas pedem até no batismo. Eles batizam em nome de Jesus, o Senhor Jesus, mas para a salvação, para a regeneração. E o batismo é só um símbolo. O batismo é só para uma boa consciência. Então, o falso sempre vem com aparência. E aonde está o falso? Dentro do grupo. Onde é que estava Judas? Dentro do grupo. Balaão estava dentro da família. Tinha o mesmo sangue de Abraão. Esse espírito anticristo, ele está desde a primeira era da igreja. Anti é contra. Contra a palavra. O espírito contra a palavra está desde a primeira era. Depois ele vem, ele se encarna, senta no trono, em Roma. E ele vem atuando. E veja que ele se manifesta quando a luz da verdade vem. Aí ele se manifesta. Aí ele se manifesta e mostra a sua cor. Como o testemunho de Jeová vai te enganar? Se você é um eleito. Se você não é, você vai. Você vai na Jeová, você vai na Adventista, você vai na Assembleia. Você não é eleito mesmo. Você come qualquer coisa, você é um corvo. Você come grão, come livrinho, você come carniça. Porque você é corvo. Você é um abutre pentecostal. Dois espíritos seriam muito parecidos, que enganariam o próprio eleito, se possível. Não é possível, mas se possível. O profeta pregou e disse: é difícil viver uma vida cristã. É difícil.
Você sabe que você não consegue viver, eu não consigo viver, ninguém consegue viver. Nós vivemos por graça, por misericórdia. O que traz Deus para a nossa vida é a fé. O que nos tira daqui é a fé de rapto, dos 7 trovões, que revela o novo nome que Jesus se manifestou no século XX. Que não foi Jesus, foi Brahma. Agora você já tem também aquele bem parecido que cria no novo nome também. É bem parecido. Ele crê no novo nome, mas ele tem um pequeno desvio quando fala na mensagem de João, ele diz que é Brahma. Que é o Nil Brahma, que aquele homem que está lá no sepulcro. Deus não trabalha com aquele que está morto. Isso é irmão Brahma diz que os católicos não mexem. O católico perguntou para ele se os santos dele podiam operar milagre. Ele disse, se estivesse vivo, bem, sim. Como está morto, não. Você sabe que hoje o povo já estão adorando o irmão Brahma. Você vê na internet, as pessoas de joelho dobrado dentro do quadro, adorando. Os que não adoram, sentam para escutar só a fita. Eu vou dizer uma coisa. Os judeus sentavam para ouvir a lei de Moisés. Eles tinham a leitura. Se tivesse gravador na época, eles iam ouvir a fita de Moisés. Quando Jesus sentou ali na sinagoga, aquela Bíblia que eles liam, era ele. O verbo que se fez carne. No finalzinho, o assistente pegou a Bíblia e deu para ele. Mandou ele ler alguma coisa. Aí ele abriu lá em Isaías 61 e leu e disse, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Não era o que estava ali a letra. Não é o papel, porque o papel nós botamos no tablet, no telefone. Não é também mais a fita do irmão Brahma, nem o livro. Porque aquelas fitas têm que se tornar carne. Aqueles livros tiveram que se encarnar. Porque quando esses selos, esses trovões se encarnaram no ano 2000, nós ouvimos a voz da esposa dizendo, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou. Ele não é mais Cordeiro, agora é Leão. Ele subiu com o novo nome, desceu com o novo nome. Nós não tínhamos ouvido a voz da esposa. Nós estamos ouvindo os pregadores. Mas aí a mensagem teve que se encarnar. Deus teve que tomar uma pessoa para falar através dela. Hoje ele toma a sua esposa. Você pode ver que essa mensagem está se encarnando. Quando o corpo estiver totalmente completo, dá-se o rapto. Como é que vai ser esse rapto? Sem aparência, exterior. Como Enoque. E já não era, porque Deus o tomou para si. Porque o mundo não vai dar conta. Você não é do mundo. Você não é o homem da televisão. Você não é um influencer no YouTube. Que alguém diz, fulano não está mais aqui. Não, você não é essa pessoa. Você não é aquela pessoa que quando morre o mundo todo fica sabendo. Como o rei do futebol morreu, todo mundo soube. Como o rei do rock. Os filhos de Deus, o mundo não conhece. E você pensa que conhece. Quando Filipe falou para o eunuco,
Jesus. Que foi morto, não faz muito tempo. Jesus não era de capa de revista. Ele não era no YouTube. Ele era um desprezado. Você pensa que Jerusalém fez uma reunião para tratar só o assunto de Jesus? Não, ele estava esperando o Messias ainda. E Filipe perguntou: entendes o que estás lendo? Ele disse: como posso entender se alguém não me ensinar? E subiu no carro, pegou a escritura de Isaías 53 e dali ele levou ele até Jesus de Nazaré. Ele disse, chegou no poço d'água e disse: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Desceram da água, desceram do carro. Filipe foi lá, batizou o eunuco e ele seguiu regozijando o seu caminho, levando a mensagem para o seu país. Ele era um prosélito, ele era um estudante da lei judaica. Todo ano vinha a Jerusalém, mas não sabia o que tinha acontecido. Carregava a Bíblia, mas a Bíblia não foi encarnada nele, ele só tinha livro. É como você tem o CD, você tem a internet, você só ouve, aquilo não está encarnado em você. É como o carnavalesco, o carnaval está encarnado nele. O torcedor de um clube, aquele demônio daquele clube está encarnado naquela pessoa. Até o caixão, quando morre, ele tem que ser o caixão do Grêmio, do Inter, do Cruzeiro. Porque aquele clube está encarnado naquela pessoa. É como a política. O espírito da política encarna-se na pessoa. Como os selos. Os selos, ele está se encarnando na esposa. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa. Como pode você lhe dizer? Dê a eles o teste da palavra. Dê a esses dois espíritos o teste da palavra. Como pode você saber isso? Fale a palavra. Veja o que eles dizem a respeito dela. Às vezes as pessoas me escutam aqui falando sobre os que ouvem as fitas, né? Ele se esconde atrás de Bom José Brando, que é filho do profeta, né? Se eu fosse filho do profeta também, ele já estava me ouvindo. Meu irmão, mas não é ser filho do profeta, é saber o que o profeta ensinou. O profeta nunca deixou de lado o ministério quíntuplo. Você vai escutando as fitas aí, se não tem ninguém para te explicar os trovões, novo nome, que fé você vai ter? Fé das fitas. Não é a fé dos trovões. O irmão Branco disse: ouça as fitas e diga só o que eu disse. No meu ver, ele está se referindo muito ao ministério. Porque os pastores, eles têm que ouvir o profeta, ler a mensagem, transmitir ao povo. Como o irmão Branco comeu o livro chamado Bíblia e nos transmitiu esses selos, essa revelação, hoje nós comemos esse livro chamado Selos, que é o livrinho, e transmitimos ao povo. Está escrito. Olha, se eles não crêem na palavra, eles não têm nenhum germe de semente em si. Eles são do mal e te enganam. Por que o povo de Israel chamaram o profeta Samuel e disseram: nós queremos um rei, porque os teus filhos não são como tu? E era o filho do profeta, né? Deus não levantou os filhos do profeta para preparar a noiva para o rapto. Não. Deus levantou os filhos do profeta com um ministério. Bilipou trazendo a história do irmão Brana para nós,
é viva até hoje, uma testemunha viva. José imprimindo e nos entregando os livros, depois os CDs, né? E chega no fim, o ministério de um homem chega no fim. Como o pastor Osmar disse, ele disse, o nosso ministério já chegou no fim. Agora nós estamos só repetindo o que nós já pregamos desde o ano 2000. Aí chega no fim. Veja só, hoje ninguém escuta mais CD, é pouca gente que escuta CD. As pessoas estão no YouTube. As pessoas se reúnem para escutar um culto. Para escutar um culto que a palavra está encarnada. Que a palavra tem que estar encarnada. Não pode ser através de dispositivos eletrônicos. Não. Se não tem o homem, tudo bem. Mas sempre tem o homem. Deus sempre tratou com o homem. Deus sempre usou o homem. Então as pessoas, eles insistem ainda que aquela congregação ali com centenas de pessoas tem que ficar ali quase 2 horas escutando uma fita. Eles escutam o sétimo selo todinho. Depois ele diz que o irmão Branham tem que voltar para revelar. Agora, o 7º selo encarnado em Apocalipse 10, 8 a 11, a gente sabe que o 7º selo foi Branham, porque cada mensageiro foi um selo. Nós sabemos que Jesus veio no século XX, mas ele não chamou Jesus, chamou Branham. Nós não batizamos no nome de Júlio Branham, batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus nos ensinou isso. Estamos ainda naquele primeiro parágrafo. Se eles não crerem na palavra, eles não têm nenhum germe, semente em si, eles são do mal e te enganam. Como a primeira Eva foi enganada, depois a segunda noiva, como a primeira noiva foi enganada, depois a segunda noiva foi enganada, eles são os enganadores da terceira noiva, através da hibridação da palavra. Nós tivemos Adão, o tipo do Adão que havia de vir, Jesus. Nós tivemos aqui o primeiro homem, o primeiro Adão, depois nós tivemos Jesus, o segundo Adão, que tinha a sua segunda noiva. A noiva do primeiro Adão caiu, a noiva do segundo Adão caiu, e a terceira noiva não é do segundo Adão, redentor. Não. É o próprio Senhor Jesus. Porque Deus é o quê? Perfeito em 3. Deus se identifica conosco em 3. O terceiro Adão embrana. Ele manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira, segunda e terceira etapa. As 3 etapas da graça. 3 dias ele ficou no sepulcro, ressuscitou no terceiro dia. Deus é perfeito em 3. Então a noiva desse último dia é a terceira noiva. E essa gente, esse espírito parecido, eles vêm para enganar a terceira. Mas no 184 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Branham diz que ela não pode cair. Ele disse, essa desse último dia não pode cair, porque essa tem toda a palavra. A de Nicéia não tinha toda a palavra. Então o segundo Adão vem para redimir. Agora o terceiro Adão vem para revelar a palavra. É o próprio Senhor Jesus em outra carne. Porque Jesus, Adão, tipificava o que havia de vir para nos redimir. Porque Adão redimiu a Eva quando ela caiu. Ele aceitou ela. E Jesus nos redimiu no Calvário. Agora Branham nos revela e traz a revelação da redenção para nós. Apocalipse capítulo 10, porque ele desce com o livro aberto. O livro é o documento da terra. Da nossa herança, do nosso rapto, da nossa salvação. Ele que traz o documento. Porque a nossa terra estava invadida
por filisteus, amorreus, por assembleanos, testemunho de Jeová, adventista, quadrangular, universal, estavam invadidos. Até que Josué entra e bota para fora todos esses inimigos. Então ele disse para Moisés, disse para Josué: quando entrar na terra, lance fora todos esses inimigos, todo esse zeu, amorreu, heveu, jebuseu, todos os eu, para que o meu eu, judeu, tome posse da terra. Ele disse: eu sou o que sou. Hoje ele é plano, perfeito, perfeição. A mensagem, o ministério chegou à sua perfeição, meus irmãos. Amém. Chegou numa perfeição tão grande, de uma fé perfeita. Então eles são os enganadores da terceira noiva através da hibridação da palavra. Terceira noiva, ela em etapas diferentes, os três Adão em etapas diferentes. Eles não são diferentes, é o mesmo Senhor Jesus. Porque Adão era uma sombra, Jesus já é um objeto. Agora, quando ele vem nesse último dia, quando ele vem e manifesta nesse último dia como Filho do Homem, Lucas 17:30, no dia que o Filho do Homem se manifestar, seriam os dias de Sodoma e Gomorra. Foi aquilo que eu falei domingo. Os dias de Noé foram os dias de casamento e divórcio. Os dias de Ló é os dias do ficar, que as pessoas não honram o casamento. É o que eu falei domingo. Eu gostaria de repetir: todos vocês, através da internet, não fiquem em Sodoma, na igreja natural. Se vocês não estão casados, se casem. Viva legal em sociedade, porque vocês são cristãos. Diante da sociedade, as pessoas perguntam: você é casado? Você diz: não somos aí. Então case, porque somos cristãos. Eu estou falando para muita gente aqui, estou falando para o meu povo também, muita gente também que está nessa situação. O irmão Brando encontrou as pessoas nessa situação no seu dia. Não pise em cima do casamento, se case, vai no cartório e case. Já que estão vivendo assim, assim é como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, casava e dava-se em casamento, casava e se divorciava. Você nunca deve ter o pensamento de casar e pensando logo que tem que se divorciar, largar da mulher e pegar outra. Aí é um espírito sodomita já que está entrando em você. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Cada dia Deus vai nos dando uma pequena porção, Nós temos mensagem aqui para pregar muito tempo, mas vamos ouvir mais um hino com o irmão Levi. Depois vamos orar por vocês. Há muito tempo, mas hoje eu decidi cantar, a primeira vez que eu vou cantar ele. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho, quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é
também, porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor elas têm. Não pregues felicidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Amém? Vamos ficar de pé. Quem tem uma necessidade, apenas coloque diante de Deus, levante sua mão. E você, através da internet, se você tem uma necessidade espiritual, também coloque diante de Deus nesse momento. Grande e soberano Pai, Deus Criador de todas as coisas, teus filhos estão aqui diante de Ti com suas mãos levantadas, crendo que o Senhor é a solução para todos os seus problemas. Coloco cada um diante de Ti, Pai. Dê a cura, dê a libertação, abre a porta do emprego para aquele que está desempregado e tire essa tristeza, essa aflição desse irmão, dessa irmã neste momento e abençoa teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por ser parte deste reino, desta união invisível da noiva de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.